O automobilismo é uma arte, desde o conceito até o marketing. E vale lembrar que toda arte tem seus altos e baixos. Haviam tempos em que arte do tipo música, futebol ou TV estavam no auge. Depois começavam a decrescer. A era do ouro automobilística talvez tenha declinado lá nos anos 90. Será que é uma culpa da Porsche? Nos anos 2000, a situação ainda foi pior. A Porsche, de novo, surpreendeu, movendo-se apenas pelo dinheiro. Atualmente, vemos eufemismo nas indústrias, propagandas ilusórias, promessas vazias, peças baratas. E você quer um exemplo disso tudo? Enfim, a Ferrari. A Ferrari desenvolveu o seu SUV, famoso puro sangue, que eu já trouxe no canal. A realidade é que o compromisso se perde quando o dinheiro e o mercado simplesmente pressionam as montadoras. Em 2016, questionado sobre a Ferrari produzir um SUV, Sergio Marchionne, diretor da Ferrari, foi enfático: "Atire em mim antes disso". No entanto, agora simplesmente nós vemos os carros elétricos na Ferrari além de um SUV. Podemos confiar no que essas montadoras então falam para nós? Qual o real motivo dessas mudanças no mercado automotivo? E qual é o futuro? O que ele nos traz? Estão tentando vender-nos carros inferiores por preços mais altos? No mundo do automobilismo, certas decisões chocam as pessoas. Imagine a Ferrari lançando um SUV. Muitos se sentiram assim em 2002, quando a Porsche apresentou então o Cayenne. Grandes marcas no setor automotivo veem nos SUVs uma oportunidade muito lucrativa. Elas perceberam que expandir suas ofertas pode atrair uma clientela diversificada e assim melhorar as finanças. A Porsche, reconhecida por seus carros esportivos, surpreendeu duas vezes, nos anos 90 com o Boxster e mais tarde com a Cayenne, um SUV. Para os fãs tradicionais, tais movimentos pareciam um desvio do legado esportivo da marca. A sensação era de que a Porsche estava se distanciando de suas raízes. No entanto, o tempo mostrou que a decisão foi acertada e o sucesso da Porsche inspirou outras marcas a seguirem os caminhos semelhantes. Mas por que a Porsche fez isso? Nos anos 90, a marca enfrentava um dos desafios financeiros mais perigosos de toda a sua história. O lançamento do Boxster, então, foi uma resposta a isso tudo. Apesar de puristas torcerem o nariz, havia uma demanda crescente no esportivo compacto. O Mazda Miata é uma prova disto. A estratégia, então, que parecia um pouco arriscada, acabou sendo de fato uma salvação. Sem o Boxster, quem sabe a Porsche hoje capaz de nem existiria. Agora, várias montadoras de luxo embarcaram nessa onda de SUV. Lamborghini, Aston Martin e Maserati são exemplos claros. A Ferrari, então, resolveu desenvolver o seu. Porém, destoando do grupo, a McLaren se posiciona firmemente contra todas as outras. Ela declara que nunca produzirá um SUV. Curioso, pois os números contam uma história diferente. O SUV Levante da Maserati representa 50% de suas vendas no mundo todo. A Porsche, com o modelo Macan e o Cayenne, dominam as vendas da marca, e a demanda pela Lamborghini Urus é tão alta que há uma lista de espera que está hoje em mais de um ano. A McLaren, contudo, resiste. Seu diretor nos Estados Unidos menciona que a demanda não vem dos clientes, mas sim da mídia. Rebecca Lindlen, respeitada no setor automotivo, argumenta que a McLaren não deve seguir essa multidão. A autenticidade, diz ela, é totalmente crucial. Se não há demanda real, por que ceder às pressões do mercado, ainda se questiona. A pergunta que fica é: a McLaren permanecerá firme nesse compromisso? As marcas concorrentes estão lucrando muito com SUVs. Resistir a essa tentação pode ser muito desafiador. Ao mesmo tempo, há algo muito admirável em manter os princípios e resistir às tendências de mercado como uma marca de tal tamanho. Há também aspectos práticos de se considerar. A Lamborghini, por exemplo, faz parte do grupo Volkswagen. Isso inclui marcas como Porsche, Audi e Bentley.
Essas associações oferecem vantagens como acesso a tecnologias e experiências que essas marcas já possuem nos seus SUVs. A McLaren, sendo uma empresa totalmente independente, teria que começar do zero, e o investimento para carros do nível dessa marca seria, de fato, substancial. Era impensável que as montadoras esportivas um dia pudessem produzir SUVs, mas os tempos mudam e hoje, para muitas marcas, os SUVs são a mina de ouro. No Brasil, a Fiat, conhecida montadora de automóveis, fez um movimento estratégico em 2021. A empresa introduziu um SUV inspirado num popular Argo, agora sob o nome de Pulse, tentando ocupar o espaço deixado por um ícone de uma de suas concorrentes, o EcoSport da Ford. Este novo SUV apresenta dimensões que se destacam. Ele é, de fato, 10 centímetros mais comprido e 4 centímetros mais largo, além de 3,6 mais largo do que o próprio Argo da mesma marca. Curiosamente, embora tenha dimensões maiores, ele é construído sobre 95% da mesma base que o Argo, que vocês sabem é um hatch. Isso nos faz refletir sobre a atual tendência do mercado. Qualquer veículo um pouco mais elevado que o padrão já recebe uma etiqueta de SUV. E, com essa etiqueta, parece surgir uma justificativa para precificar esses veículos muito mais caros do que antigamente. E se você lembra de antigamente, nós tínhamos os famosos Cross ou Adventure nas linhas dessas marcas, que, por mais que fosse um pouco caro, não era tão mais caro como se tem hoje em dia. Lembramos, por exemplo, do CrossFox, que possuía uma postura mais elevada. Se fosse lançado hoje em dia, será que poderíamos chamar isso de SUV? Interessante observar, as nomenclaturas e categorias evoluíram com o tempo. A Fiat não é estranha a tentar inovações. Uma vez, tentaram redefinir categorias, chamando hoje a picape Toro de SUP, uma sigla para picape utilitária esportiva. A tentativa foi audaciosa, mas o mercado nem de perto comprou essa ideia. Contudo, isso não afetou as vendas da Toro. Mesmo com os preços que variam entre 100 e 170 mil reais, o veículo se mostrou sucesso de vendas no nosso país. Por outro lado, um ícone tradicional, o carro popular, está vendo seu espaço se reduzir cada vez mais. Diversos são os motivos, mas um salta aos olhos completamente: a pouca diferença entre os populares e os modelos considerados superiores. O Argo é um exemplo clássico, mas tem piores. Ele tem mostrado vendas mais expressivas que os modelos como o Uno e o Mobi, indicando a preferência dos consumidores e de um marketing muito bem feito. Dados da Fenabrave, entidade que representa o setor, mostra que desde 2009 os carros populares, ou chamados de entrada, estão em declínio no nosso mercado. Em uma pesquisa da consultoria Deloitte, trouxe uma perspectiva interessante sobre o assunto. Entre os jovens brasileiros, especialmente as gerações Y e Z, habituados a usar serviços como Uber e 99, 56% estão em dúvidas se terão carro no futuro. E não é difícil compreender o motivo. As cidades estão cada vez mais congestionadas, tornando a experiência de dirigir cada vez menos prazerosa. No banco de trás, um carro por aplicativo pode-se trabalhar, usar o celular ou simplesmente relaxar, sem a preocupação de estacionar e até mesmo permitindo que você possa beber sem o risco de dirigir depois. Apesar dos custos e estresse, a sensação de pegar a estrada, ouvir uma música e sentir o vento no rosto é incomparável. A liberdade tem sim o seu preço, e muitos ainda veem valor em ter um veículo próprio. Diante desse cenário, as montadoras estão se adaptando. Elas entendem que, se os carros populares não estão mais na preferência do público, deve ser reinventado ou substituídos. Em muitos casos, o que vemos são carros básicos sendo vendidos a preços mais altos, com pequenas modificações e um novo nome de categoria, apenas para justificar um preço que eles empurram no nosso bolso. Na verdade, essa prática não é tão nova assim.
Há anos, vimos estratégias semelhantes, como a EcoSport, que compartilhava muitos elementos com o Fiesta. Esta é, sem dúvida, uma estratégia que beneficia as montadoras, mas nos faz questionar sobre o real valor e a inovação que o consumidor está ou não recebendo. Em meio a essa dinâmica, uma reflexão se faz necessária. Onde está o verdadeiro progresso na indústria automobilística? Mobi, Uno e Argo são modelos de carros muito conhecidos popularmente. É interessante notar que esses três modelos compartilham muitos aspectos em comum, como, por exemplo, a motorização além da marca. E indo mais além, o Uno e o Mobi têm similaridades ainda mais estreitas, incluindo componentes básicos como vidro e portas dianteiras. A decisão de usar componentes idênticos em diferentes modelos não é nem um pouco por acaso. É uma prática estratégica. Isso permite que as montadoras economizem na produção. Se você pensa que a economia é só para elas, você se engana. Os consumidores também podem se beneficiar. Mas a pergunta de fato é: como podemos? Peças de reposição tornam-se mais baratas quando produzidas em grandes quantidades. Contudo, aqui entra uma grande contradição. Se as montadoras economizam com essa prática, por que os veículos continuam caros? O banco de investimento britânico Morgan Stanley trouxe uma perspectiva muito interessante. Modelos específicos vendidos no Brasil contribuem significativamente para os lucros globais de suas empresas. Simplificando para você, o preço é alto porque há quem compre por esse valor. Agora, olhando a situação brasileira, outra chamada se adiciona a essa discussão. O Brasil impõe um dos maiores impostos sobre veículos no mundo, ultrapassando 48,2% do preço final que pagamos. O governo aponta dedo para as montadoras por esses preços elevados. No entanto, o Sindipeças mostrou que algo preocupante pode estar acontecendo. Montadoras têm margem de lucro no Brasil que são o dobro da média mundial. As montadoras, defendendo-se, apontam para o famoso custo brasileiro. E não é apenas sobre impostos. Felipe Hermés, jornalista e cofundador do Spotnix.com, destaca que há outros desafios: logísticas falhas, energia elétrica com preços elevados e encargos trabalhistas são alguns desses problemas. No final, enquanto montadoras e governo jogam a culpa um no outro, adivinha quem é que paga a conta? Obviamente, somos sempre nós, que ficamos no meio desse fogo cruzado como consumidores. No vibrante mundo dos automóveis, tudo muda muito rapidamente. Segundo a Fenabrave, em 2019, os SUVs ultrapassaram os sedãs nas vendas. Agora, você deve estar se perguntando, o que está por trás dessa mudança? A publicidade tem grande papel nessa resposta. Há algo encantador em como as propagandas retratam esses SUVs. Eles são mostrados como uma fuga das selvas urbanas. Mas vamos ser realistas. Quantos de nós realmente pegaríamos nossos SUVs e os levaríamos para uma aventura off-road? Parece que as montadoras nos venderam um sonho. No entanto, na prática, acredito que a razão pela qual tantos brasileiros escolhem SUVs vai além desse sonho. Uma palavra se relata aqui: segurança. Relatórios como os do renomado Insurance Institute of Highway Safety são claros ao mostrar que os SUVs têm uma taxa de mortalidade significativamente menor. As estatísticas falam por si. O fato de os carros comuns registrarem 64 mortes por milhão em comparação às 13 com SUVs é uma grande diferença. Agora, permita-lhe falar um pouco sobre a cultura automobilística do Brasil. Aqui há um certo amor pela novidade. Um carro não é apenas um meio de transporte, e sim um símbolo, um poder ou até mesmo um status que as pessoas querem mostrar. Deve parecer novo, imponente, quase como uma joia brilhante nas estradas. Isso não é necessariamente ruim. Quem não quer sentir a alegria de poder dirigir um carro que parece recém-saído de um showroom? Mas, se olharmos mais de perto, há outras motivações em jogo. Além da segurança, pode haver um desejo de status sim. Os SUVs, com sua grande estatura e presença dominante, podem oferecer isso.
Agora, enquanto todos têm direitos às suas preferências, é essencial ser informado. Os SUVs tendem a ser mais caros e não é apenas o preço inicial. Estamos falando de diferenças substanciais com algo entre 39% a 51% do preço comparado aos sedãs, que já são mais caros que o hatch. É um investimento e tanto. Falando em investimento, não podemos ignorar os impostos. Comprar um carro no Brasil é quase como dar um presente generoso para o nosso governo. A carga tributária aqui é pesada e isso é sentido no bolso de quem compra. E se pudéssemos confiar mais em nosso transporte público, será que compraríamos tanto assim? Talvez, em uma realidade alternativa, menos pessoas sentiriam a necessidade de possuir um veículo. No entanto, estamos onde estamos. As montadoras reconhecem nossas dependências e, de certo modo, se aproveitam dela. Agora, voltado ao mercado americano, sim, há semelhanças, especialmente na tendência crescente desses SUVs. Porém, o cenário brasileiro tem suas particularidades, como os impostos mais elevados e a realidade de um combustível horrível. Entretanto, uma coisa é clara, as montadoras aqui e lá parecem seguir uma fórmula de sucesso. Em suma, o mundo dos automóveis é complexo através de tendências, publicidades e necessidades que somos guiados em nossas escolhas. Cabe a nós mesmos tomar decisões, estando previamente muito bem informados. Agora, se você quiser descobrir como uma empresa brasileira que nasceu no sul do país se tornou a maior do mundo em seu segmento, clique no vídeo que está passando agora na sua tela, porque nela eu explico tudo detalhadamente sobre a maior empresa de ônibus do mundo. Curtiu esse vídeo? Então deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, ativando as notificações, porque aqui eu posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.